sentido. Obrigado, ministro. Eu fico até com a dúvida, como é que chega a ser o número 44? Porque eu tenho a impressão que só podem ter soltergas usando o que se convencionou chamar de laranjas. Eu não vejo como pode ser feito no próprio nome, na verdade. Eu também acredito que o que pode acontecer é uma pessoa que tenha outorga e depois seja eleita e não tenha nenhum tipo de mecanismo de cruzamento, de verificação. Havendo a denúncia, evidentemente, cabe a qualquer instância pública apurar a denúncia apresentada. Então, esse número 44 deve ser bem maior, provavelmente. Mas é com isso que o problema não é tanto do Ministério, como das legislações que nós fazemos aqui. Ministro, eu vou listar aqui algumas perguntas. O senhor fique à vontade de considerar ou não considerar. Aqui a Beatriz perguntou sobre essa proposta, essa burla de parlamentares terem outorgas. Essa aqui não é burla, mas cria um problema. A pergunta é: qual a proposta para a regulamentação econômica das empresas de comunicação no que diz respeito ao impedimento da existência de monopólios ou oligopólios? Ou seja, qual é a proposta para a democratização? Outra, quais são as atividades planejadas pelo Ministério das Comunicações para incentivo à produção nacional de software e de equipamentos para a área? Há pouco o ministro Aziz lembrou que tem cidades que têm mais telefone celular ou linhas do que habitantes, mas eu garanto que nenhum desses foi criado no Brasil. Nenhum desses, mais de 250 milhões de aparelhos foi inventado no Brasil. Pode até ter sido montado em alguns casos. E isso daí realmente, embora não seja um problema do Ministério, fica aqui a pergunta: o que é que o Ministério pode fazer nesse sentido? 2. Quais resultados foram obtidos até agora pela Política Nacional para Conteúdos Digitais Criativos? Sobre o FUST, o senhor falou, de qualquer maneira eu vou colocar aqui a pergunta, porque traz um pouco de diferença. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, tem sofrido sistematicamente e contingencialmente seus recursos. Os recursos não têm sido aplicados na garantia de condições favorecidas a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde, entre aspas, essas condições favorecidas, porque como determina a Lei 9.998, de 2000. Aí vem a pergunta: como o Ministério das Comunicações tem utilizado o recurso do FUST e quais são os objetivos da atual gestão nesse sentido? Houve uma referência, realmente, mas eu deixo registrado aqui. Banda larga, o senhor também colocou, eu vou apenas colocar a pergunta quase que como uma lembrança a mais, por ser importante. O governo anunciou que pretende garantir o acesso à banda larga em velocidade média de 25 megabytes, né? Não, megabits, né? Megabits. Por segundo até 2014 para pelo menos 95% da população. Quais as providências estão sendo tomadas para que essa meta seja atingida? 2. Sabemos que escolas e universidades requerem acesso a velocidades muitas vezes maiores. Quais providências estão sendo tomadas neste sentido para garantir acesso à internet em todas as escolas e universidades com qualidade de acesso em velocidades compatíveis com as demandas da educação? No que se refere à radiodifusão, o que o Ministério das Comunicações está fazendo para que os processos de outorga para funcionários de empresas sejam desburocratizados e, ao mesmo tempo, seja garantida absoluta transparência? Esse é um problema desta comissão. Cada outorga passa por aqui, é bom que passe pelo Congresso, senadora, mas é um processo muito burocrático e que toma um imenso tempo aqui. Ainda deixa suspeitas, às vezes, de por que uma outorga foi feita, outra outorga não foi feita, porque alguns processos demoram, outros não demoram. Interatividade. O processo de implantação da TV digital do Brasil prevê a existência de um conjunto de instrumentos de interatividade para que o cidadão tenha acesso aos serviços públicos e outros benefícios. Que providências estão sendo tomadas para garantir o acesso aos instrumentos de interatividade a todos os cidadãos e que prazos deverão ser cumpridos pelo governo nesse processo? Quero lembrar que o ministro tocou nesse assunto e nas projeções estava. E 2, o programa da TV digital no Brasil foi organizado como forma de incentivar o desenvolvimento de programas computacionais e equipamentos internacionais. O que tem sido feito nesse campo? E, finalmente, o Correio.
A imprensa tem noticiado o crescente descontentamento da população com respeito à qualidade do serviço prestado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Qual o projeto do governo para os Correios? Também houve uma referência sobre isso, o ministro não deixou em branco, mas fica aqui a pergunta. Qual o projeto do governo para os Correios? Especialmente no que diz respeito à qualidade do serviço de correspondência e encomendas. Essas são as perguntas que nós tínhamos preparado, mandamos para o seu gabinete, provavelmente, em função disso, muitas perguntas já foram respondidas, mas eu fiz questão de registrar, para mostrar que fizemos o nosso dever de casa e que o ministro tem a chance de enfatizar um ou outro aspecto das perguntas que já fez sobre esses pontos e aqueles que não pôde fazer referência. Ministro, eu dou a palavra e, não havendo mais senadores que se inscreveram, o senhor pode, com a sua fala, encerrar a sessão. Excelência, eu só queria complementar sobre os Correios. Eu fui assessor do presidente dos Correios por 3 anos. Realmente é uma empresa maravilhosa, uma empresa com a potência enorme, né, com a capilaridade sem tamanho no país. Eu queria saber do ministro se está havendo alguma maneira de aumentar o serviço dos Correios para até torná-lo mais rentável. Ele que já foi ministro da Previdência, já foi ministro do Trabalho, tem tantos processos que talvez se os Correios passassem a distribuir para esses ministérios que atinge tanto a nossa população brasileira, talvez seria menos burocrático para o nosso governo, para a nossa população e talvez garantiria um rendimento, uma sobrevivência melhor dos Correios, tal qual hoje é nos Estados Unidos, por exemplo, o Correio lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que nós estamos com 127 mil servidores, né? Nos Estados Unidos parece que os Correios faz de tudo, parece que tem 300 e poucos mil servidores, então eu não sei, não tenho esses dados corretos. Queria saber de Vossa Excelência se está havendo alguma forma de interlocução com os demais ministérios, demais órgãos do Brasil, para fortalecer o trabalho de distribuição via Correios. Obrigado. Senador, antes de passar a palavra, eu quero aqui cumprimentar a presença do senador Vilmar Lacerda, porque como é meu primeiro suplente, eu considero também senador. E tenho certeza que qualquer momento que eu, por alguma razão ou outra, não esteja aqui, dentro dos prazos regulamentares, o senhor exerceria as funções com plena qualidade. Cumprimento também o nosso senador suplente Vilmar Lacerda, nossa senadora Regina, do glorioso estado do Piauí. Aproveitar o cumprimento. Não seja econômico na resposta aí das rádios, viu? Que eu vim aqui para as rádios, principalmente as comunitárias. Exatamente. Até porque a resposta não tem impacto orçamentário. Não precisa ser econômico. O senador Davi também aqui presente. Cumprimento o senador. Então, sobre os Correios, primeiro é bom lembrar que os Correios são uma empresa que tem hoje um grande desafio colocado estrategicamente. Eu já falei um pouco na minha apresentação, mas acho importante reforçar. Os Correios detêm obrigações decorrentes do monopólio postal. O monopólio postal é uma questão importante, o serviço postal tem que ser um serviço de Estado. No entanto, ele implica num país tão extenso como o Brasil, tão desigual, no atingimento de metas que impõem um elevado custo. A nossa estimativa de 2014, números redondos, alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais de custo dos Correios foram referentes à parte não rentável do trabalho postal. Tem uma parte do trabalho postal que é extremamente rentável, que é concentrado em atividades de entregas de faturas, boletos, que são normalmente concentradas em áreas densas economicamente, e tem uma parte da atividade dos Correios que ela é uma atividade de interesse público e social. Então, obviamente, com o advento da internet e da comunicação através de redes sociais, reduziu muito a quantidade de comunicações interpessoais e as próprias empresas tentam direcionar a cada momento os consumidores para utilizar menos a comunicação física e mais a comunicação eletrônica. Então, isso, em todo o mundo, aponta para uma queda da receita com serviços postais
correio alemão, correio da Itália, da Espanha, nos Estados Unidos. Há uma redução desse tipo de atividade. Com essa redução, é natural que o correio tenha que buscar cada vez mais alternativa econômica. Primeiro porque, por ser uma empresa que já tem que manter uma estrutura de transporte com todo o Brasil, ela evidentemente pode agregar valor a essa estrutura de transporte no serviço de encomendas, onde o correio é líder de mercado. Não é um monopólio postal, o correio concorre com empresas altamente capitalizadas e competitivas, multinacionais e nacionais, no serviço de encomendas e no trabalho de logística, na estruturação de projetos logísticos. Então, os Correios têm buscado cada vez mais reestruturar a sua atividade operacional, dando uma ênfase muito grande na área de encomendas e logística, e há poucos anos atrás ganhou a concorrência renovou a concorrência para serviços bancários, onde o Banco do Brasil conquistou, anteriormente era um banco privado, o Banco do Brasil conquistou a parceria com os Correios, e há hoje um grande debate sobre como formatar essa parceria para, da mesma forma como ocorre na Itália, na Alemanha, no Japão, nós tenhamos um banco postal que seja fortemente prestador de serviços, especialmente para a população de menor renda e para capilarizar o serviço bancário em todo o país, aproveitando a capilaridade dos Correios. Então, são esses os debates estratégicos que os Correios fazem no momento. Há um problema concreto em algumas áreas onde o mercado de trabalho é mais competitivo, porque o salário do carteiro nessas áreas é menos atrativo e, portanto, você tem dificuldade de manter um quadro adequado para atender com qualidade essas regiões. E você tem um outro problema, que é um problema objetivo de custo. É o maior empregador do país, são 120 mil trabalhadores diretos, sem contar os indiretos, e, evidentemente, você tem que ter uma estratégia de atendimento do serviço, mas também de um custo adequado para que a empresa tenha um resultado positivo. Os Correios não precisam, evidentemente, ser uma empresa com lucratividade comparável com alguns outros setores de serviço, mas é importante que seja lucrativo e que possa reinvestir esse lucro em atividades operacionais importantes para a população. Então, em relação aos Correios, o grande desafio hoje colocado é esse, além daquele que eu falei anteriormente, que é o transporte aéreo, que evidentemente é um setor que, por ser submetido à Lei 8.666, a modalidade de contrato é pouco adequada a um serviço privado de transporte aéreo, onde os custos e as peculiaridades são definidas muito mais por fatores que não dependem da concorrência pública, que dependem muito mais de uma concorrência com o setor privado. Sobre a interatividade na TV digital, Ok. Agradeço ao senador Hélio. Sobre a interatividade na TV digital, é algo que foi definido quando da implantação do projeto da TV digital no Brasil, e nós temos um compromisso em assegurar que essa interatividade possa ser um instrumento a mais de inclusão social para a população de baixa renda. É bom lembrar que mesmo nos países mais avançados economicamente, dificilmente a internet em banda larga chega a um percentual próximo de 100%. Então, uma alternativa para a ampliação dessa integração social é, efetivamente, a TV digital com seus mecanismos de interatividade. Os 2 testes que foram feitos pela IBC para avaliação de impacto social com interatividade na TV digital, em João Pessoa, numa comunidade carente de João Pessoa, e aqui em Brasília também, numa região de menor inclusão social. Foram muito positivos os resultados, porque demonstraram que as pessoas puderam acessar serviços públicos de maneira mais rápida, mais econômica, e que permitiram melhor acesso ao mercado de trabalho, inclusive com algumas famílias do cadastro do Bolsa Família alcançando acesso a emprego e, portanto, podendo abrir mão posteriormente do Bolsa Família. É algo que eu acho que é extremamente importante, mas no processo
de desligamento da TV analógica e implementação plena da TV digital, nós temos que trabalhar com um orçamento e, portanto, os conversores que serão distribuídos para as famílias do cadastro do Bolsa Família, eles têm que ter um custo que caiba dentro desse orçamento. Nós estamos estimando que é possível ter um conversor com interatividade e que tenha o custo adequado ao orçamento. Mas, evidentemente, vamos ter que calibrar isso durante o processo de implementação da plena digitalização e do desligamento progressivo da TV analógica, que se dará até 2018 no cronograma definido em 2014. Nós temos ainda, para falar sobre conteúdo digital, eu recebi aqui um conteúdo da minha assessoria, me agregando a seguinte informação. Nós estamos recebendo agora 50 aplicativos e jogos de utilidade pública que serão oferecidos como conteúdo dentro dos smartphones que gozam da redução tributária, da desoneração, nos smartphones que serão vendidos a partir de agora. E já nos smartphones atuais, vários aplicativos nacionais estão incluídos pela política do governo de condicionar a desoneração à presença de conteúdo nacional. Temos 4 centros de produção e pós-produção de conteúdos digitais no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Estive em Pernambuco recentemente inaugurando parte do laboratório em parceria com o governo de Pernambuco e com a Prefeitura de Recife, que esses centros de produção e pós-produção garantem infraestrutura para os desenvolvedores regionais de conteúdos audiovisuais e software. Na radiodifusão, como foi dito aqui anteriormente, nós estamos com um grupo de trabalho instalado, com a participação do setor privado comercial, com a participação da TV e rádio comunitária, da TV e rádio educativa, para que nós possamos desburocratizar os procedimentos. É muito comum eu assinar processos lá de 2001, 2002, o que é inadmissível. No século XXI, nós temos processos que tramitem durante 10, 12, 15 anos no Ministério das Comunicações e Congresso Nacional. Quer dizer, é uma responsabilidade comum do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Eu que sou parlamentarista, eu sempre entendo, quando eu falo governo, não estou falando de Poder Executivo, quando eu falo governo, estou falando do Poder Executivo e Legislativo, que tem a responsabilidade de governar o país sob a supervisão do Poder Judiciário. E nós acreditamos que a desburocratização poderá resultar em mais transparência e menos espaço para influências de caráter político. E eu que sou político e, portanto, defendo a política como uma coisa boa para a sociedade, eu acho que o que não pode ter é um processo andar mais rápido porque haja um interesse específico de um ou outro e o outro andar mais lentamente porque não houve esse interesse ou porque há interesse que não ande. O que nós queremos é que todos possam tramitar de maneira republicana, transparente e democrática, sem que o ministro de plantão possa exercer qualquer tipo de influência interessada nos procedimentos. Para isso, nós precisamos contar com a colaboração do setor privado, com a participação do parlamento, para que nós possamos desburocratizar a parte que cabe ao Poder Executivo e também a parte que cabe ao Poder Legislativo, sempre sem prejuízo da transparência e do caráter republicano dessas concessões e outorgas. Prosseguindo nas respostas, em relação à banda larga, as metas que nós apresentamos são todas metas factíveis, que dependem de 2 aspectos fundamentais: disponibilidade orçamentária por parte do Poder Executivo e parcerias com o setor privado através de mecanismos de indução, como, por exemplo, os leilões reversos para créditos tributários que possam ser empregados no processo de implantação da infraestrutura. Nós acreditamos que a atratividade
para o setor privado participar. Evidentemente, vivemos uma conjuntura econômica desafiadora. A economia não tem, nesses últimos 12 meses e no próximo período, uma previsão de crescimento expressivo, há até previsões do mercado de uma certa contração econômica, então, certamente as empresas vão levar isso em conta numa eventual proposta de participação em leilões de créditos tributários. Mas nós acreditamos que é possível formatar de uma maneira que haja interesse e que haja retorno, até porque esse é um setor que não se comporta de maneira alinhada com os demais setores da economia. Há muitos investimentos para maturação em 10, 15, 20 anos e que podem ser levados em consideração na hora de decidir o investimento. Sobre o FUST, eu já me referenciei, acho que é um fundo que precisa ser disputado no orçamento pela sociedade e pelo setor como algo que deve ser progressivamente incorporado a uma política setorial para que nós possamos usar esse recurso para assegurar a universalização efetiva dos serviços de telecomunicação. E, por fim, a pergunta inicial que o senador Cristóvão formulou, eu já respondi na minha fala final da apresentação, mas quero reafirmar. A liberdade de expressão é um princípio fundador da democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão. Mas, respondendo a sua outra colocação, quero dizer também que o nosso grande Anísio Teixeira dizia que não há democracia também sem uma educação plenamente acessível, com a qualidade necessária para que as pessoas possam ter os instrumentos intelectuais disponíveis para tomar suas decisões democráticas. Ou seja, comunicação e educação andam lado a lado, assim como comunicação e cultura, assim como comunicação, ciência, tecnologia e inovação. O mundo caminha para uma integração tecnológica nos instrumentos de interação humana que passam fundamentalmente pela telefonia móvel, que não é telefonia, mas é comunicação no sentido mais amplo, através da banda larga móvel. Portanto, pensar a infraestrutura para a telecomunicação nos próximos 20, 30, 40, 50 anos é pensar também, senador Cristóvão, em como disponibilizar a educação para todos, por mais distante que uma pessoa possa estar do centro de produção educativa, cultural, intelectual, essa pessoa possa estar próxima pela telecomunicação. E eu acho que essa tarefa é uma tarefa que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo têm a obrigação de se debruçar sem qualquer tipo de timidez. Nós temos que ser ousados, temos que ser extremamente determinados em buscar prover o país de uma infraestrutura que esteja alinhada com as melhores experiências do mundo, e é isso que eu acredito que o Brasil, como o quinto maior mercado do mundo, possa também ser o quinto maior produtor de conteúdo, o quinto maior produtor de tecnologia, o quinto maior produtor, quem sabe o primeiro, em algum momento, seja o maior produtor de tecnologia. E uso como exemplo sempre a Coreia. A Coreia é um país que estabeleceu uma estratégia para isso e alcançou resultados extraordinários, tecnológicos e de qualidade de vida para a sua população. Eu recebi recentemente o ministro da Coreia no Ministério e me chamou a atenção o nome do Ministério que ele comanda. É Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Planejamento do Futuro. Então, digamos que ele concentra lá uns 4 ministérios nossos aqui. Mas a estratégia tem que ser essa, independente do número de ministérios, a estratégia tem que ser essa. Por isso eu tenho dialogado muito com o ministro Aldo Rebelo, com o ministro Armando Monteiro, com o ministro Janine, antes com o ministro Cid Gomes, e também com o ministro Juca Ferreira, no sentido de integrarmos comunicação, educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação numa estratégia única, que envolve fundamentalmente a telecomunicação móvel e a disputa da estratégia para a utilização da internet nos grandes projetos governamentais, especialmente voltados para a educação, cultura, ciência e tecnologia. Obrigado, ministro. Eu tinha falado que o senhor podia encerrar, mas chegaram algumas coisas aqui que eu não posso deixar de ser fiel. Além disso, tem aqui um personagem central desse processo, que é o senador Walter, que pediu a palavra. Mas antes, eu queria dizer, o senhor vê que o sistema está funcionando. O senhor recebeu aqui uma comunicação
Eu recebi aqui já a resposta da Beatriz Costa Barbosa sobre a fonte de onde ela tirou os 44. A gente precisa fazer com que isso, como o senhor mesmo disse, chegue de fato no processo educacional das crianças. E sobre a parte de leitura, eu quero dizer, não há leitura livre sem leitores capazes de entender o que lê. Então, faz parte da liberdade de imprensa a erradicação do analfabetismo no Brasil e a boa educação daqueles que são alfabetizados. Peço licença ao senador Walter para lembrar aqui, essa senhora Beatriz Costa Barbosa diz que ela consegue os dados através do coletivo Intervozes, que o senhor conhece, que é uma organização social civil que atua nos direitos, e que o número de 44 está no site da Anatel. Chegaram também aqui algumas perguntas que vale a pena fazer. Por que manter a prática da transferência de outorga se elas foram conseguidas em licitação pública? Não seria mais republicano realizar outra licitação do que permitir que o bem público seja negociado no mercado? E a outra, são duas. Algumas emissoras de TV chegam a ter 92% do seu tempo de programação vendido. Ela cita aqui qual é, eu não vou, peço ele, é Bruno Marinoni. Bruno Marinoni. Ele cita aqui um canal. E outro que arrenda 53 horas e 50 minutos por semana. O que o Ministério pretende fazer para combater essa prática ilegal de alugar concessões públicas? Aqui eu queria aproveitar e perguntar o que é que o Ministério pode fazer para ajudar num projeto de lei que eu tenho aqui, que obrigaria as televisões a colocar em 1 minuto por dia fotos de pessoas desaparecidas. Porque seria a melhor maneira de localizar dezenas de milhares de pessoas, sobretudo crianças, que os pais perderam, não sabem onde estão. Com as novas técnicas em que você pode, inclusive, ajustar o corpo conforme a idade, a cara, certamente haveria o reencontro de milhares de pessoas. As televisões ganham audiências imensas em alguns programas na hora que fazem um encontro, 10, 20, 30 anos depois, entre irmãos, parentes, pais. Por que é que elas se negam? Estão brigando para que esse projeto não avance. Se 1 minuto por dia é muito, reduzamos menos dias por semana ou menos tempo por dia. Mas eu gostaria de saber o que é que o Ministério poderia fazer nesse sentido. Se é que pode, porque, na verdade, ele poderia nos perguntar por que é que está demorando tanto esse projeto engavetado. Mas se o Ministério puder fazer alguma coisa, ou se tem simpatia ou não, essa ideia de ter alguns segundos por dia fotos de pessoas desaparecidas em um horário nobre para que as pessoas localizem os seus amigos. Aqui eu volto para perguntas feitas. O ministro falou da importância de o CCS que, aí aspas, sua funcionalidade e capacidade de interagir com as demandas da população deve ser ampliada. Sendo que esta casa, aqui, responsável pela nomeação deste conselho, deixa frequentemente sem mandatos, como já está há 9 meses. Aí a culpa não é do ministro, aí a culpa é nossa. O ministro, na verdade, nós aqui estamos em falta aqui. Apenas não é o que o Ministério pode fazer, é como é que se sente diante disso. Com isso, são todas as perguntas, eu passo ao ministro, depois eu passo ao senador Walter. Não, brevemente, os temas que foram levantados aí, tanto do arrendamento, quanto da questão da denunciada propriedade por parlamentares de outorgas, de concessões, são temas que eu acho que eles são melhor debatidos se nós fizermos todo esse procedimento que eu estou propondo de um amplo debate nacional sobre a legislação, sem prejuízo de quem quiser denunciar irregularidade, encaminhar formalmente ao Ministério com uma proposta de apuração. O Ministério tem prerrogativas para apurar determinadas irregularidades e nós encaminharemos o que couber para o Ministério Público ou o que couber para o Parlamento para que tome providências adequadas. O que nós não fazemos é agir a priori nessa questão. Em relação ao tema em si, vamos debater. Acho que é um debate importante para a sociedade, que nós possamos praticar efetivamente
democraticamente é aquilo que nós defendemos, que é a liberdade de expressão. Inclusive a liberdade de expressão para expressar as nossas opiniões sobre o papel da radiodifusão numa sociedade democrática. Acho que é um debate tão importante que não pode, de maneira alguma, ser censurado a priori por quem quer que seja. Porque o que eu ouço muitas vezes de pessoas que têm responsabilidade nesse setor é dizer, olha, esse assunto não pode nem ser debatido. Mas por que não pode? Estamos numa democracia, podemos debater e cada um vai chegar à conclusão que bem entender ao final do processo. O Poder Executivo tem suas responsabilidades, o Poder Legislativo tem outras e o Judiciário também pode ser chamado a opinar nessa questão. Até para ajustar aquilo que é o caráter público de um sistema onde é concessão do Estado e que tem responsabilidades previstas na lei que está em vigor, senador Cristóvão. A lei que está em vigor já impõe uma série de obrigações e determinações a quem exerce uma concessão. E nós, sem querermos, de maneira alguma, sectarizar o debate, achamos que é importante que a sociedade faça uma ampla discussão que permita que todos possam se apropriar das informações e tomar decisões sobre como pretende se conduzir nesse debate. Creio que respondi as perguntas.